Gravando. Bem, pessoal, então vamos contar aqui sobre a história da eletricidade, né? E antes que vocês me perguntem, Marcos, por que você está gravando dentro do carro? Que é o único lugar que tem silêncio aqui e já vou buscar minha mãe na academia. Então, vamos contar sobre a história da eletricidade, essa invenção que está basicamente... Invenção não, né? Essa descoberta que está basicamente em tudo hoje, do celular que estou gravando, do carro que estou dentro aqui, em tudo, né? Que é basicamente impossível hoje vivermos sem eletricidade. Está em nosso cotidiano e quase todos que usamos, né? Então espero que vocês gostem aí, conheçam mais um pouco dos físicos e cientistas. E é isso, espero que vocês gostem e curtam aí. Então, como é que surgiu a eletricidade? Como foi o primeiro contato com o ser humano e a eletricidade? Uma coisa que vale a pena ressaltar é que a eletricidade não foi descoberta só por uma pessoa. Sim, teve aquela pessoa que teve o primeiro contato com a eletricidade registrado, né? Mas a eletricidade que temos hoje, tal eletricidade que é que ilumina, está me iluminando aqui agora, tem a câmera aí agora que está com a eletricidade, o visor aqui que eu estou tendo, que tudo isso são através de cargas elétricas, né? Não foi descoberto só por uma pessoa, mas sim por um conjunto de estudos, um conjunto de físicos, cientistas e assim vai, que temos essa energia hoje, né? Mas como foi o primeiro contato registrado, que é essa energia, né? Então, a primeira pessoa que tem esse registro foi Benjamin Franklin, que foi em 1752, essa imagem que está passando aí agora. Então foi esse cara que foi o primeiro registro que nós temos. E como é que foi esse primeiro contato dele com a energia elétrica? Segundo os relatos e os livros e tudo mais, diz que ele amarrou uma chave metálica a uma linha de pipa e realmente foi empinar a pipa. E naquele momento que ele viu que naquela noite tempestuosa onde estava caindo raios, ele viu que nessa chave amarrada na linha de pipa, estavam sendo algumas faíscas. Faíscas essas que já podia se chamar de eletricidade. Então esse que foi o primeiro contato Benjamin Franklin com a eletricidade. Então, antes de Franklin, outros cientistas fizeram contribuições importantes para o entendimento da eletricidade, certo? Por exemplo, o cientista inglês William Gilbert, que em 1600 cunhou o termo eletricidade. Isso que eu vou falar aí agora. Não foi só Benjamin Franklin que descobriu, já teve cientistas antes que já até denominaram, né, o nome eletricidade, para você ver que é o conjunto de estudos aí que forma a eletricidade que conhecemos hoje. E a partir da palavra grega electron, que significa ambar. Então foi assim que ele criou, esse rapaz, William Gilbert, que criou o nome eletricidade, certo? Então Gilbert observou que o âmbar, quando esfregado, atrai pequenos objetos, como penas, cabelos e poeiras. E isso aí já foi um dos primeiros contatos com a eletricidade também, antes de Benjamin Franklin. Agora, uma coisa que é importante ressaltar, que a energia como fenômeno natural, a eletricidade como fenômeno natural já existia bem antes das descobertas científicas, né? Então os seres humanos já sabiam já o que era a eletricidade, através dos relâmpagos, né? Que a gente sabe que o relâmpago também é uma eletricidade natural. Então, através disso, eles já sabiam, já tinham ciência do que era eletricidade. Agora, claro, não com toda essa grandeza e com toda essa explicação que a gente tem hoje, mas já sabia, já tinha um contato ali com a eletricidade já, nos primórdios ali, né? Outra pessoa que foi peça-chave para a descoberta da eletricidade foi Otto von Guericke, que aqui agora vamos contar sua participação na história da eletricidade e como é que foi suas invenções e tudo mais. Otto von Guericke foi um cientista e inventor político alemão, nascido em 20 de novembro de 1602. Ele teve grandes contribuições no campo da física, em específico com o vácuo e com a eletricidade estática. A primeira máquina eletrostática, conhecida como gerador eletrostático de fricção, foi inventada por Otto von Guericke em 1663. Essa máquina consistia em uma esfera de enxofre que era girada rapidamente por meio de uma manivela. Quando a esfera era girada, atritava-se com material como pele animal ou lã, resultando em uma acumulação de carga estática na superfície da esfera. Essa carga estática poderia ser usada para realizar experimentos e observar fenômenos elétricos. A máquina de Otto von Guericke estabeleceu bases para o desenvolvimento posterior de outras máquinas estáticas da época e da modernidade, como o gerador de Van Graff e o gerador de Winchester. Essas máquinas foram aprimoradas ao longo dos anos para gerar cargas ainda maiores e permitir experimentos mais complexos na área da eletricidade estática. Além dessas contribuições, ele foi responsável por inventar outros dispositivos e sistemas relacionados à eletricidade, com mais de 1000 patentes em uma extensa gama como a eletricidade, a sonografia, e ele sempre
conseguia relacionar essas coisas em seus inventos, desses mais de 1000 inventos. Depois de contarmos um pouco da história e das invenções de Otto von Guericke, vamos falar agora sobre Stephen Gray, que foi o cara que descobriu ali os condutores e isolantes elétricos. Bem, e agora falando sobre Stephen Gray, eu não sei muito bem pronunciar o nome dele, mas vai estar passando aí na tela o nome dele, né? Então ele foi um físico e astrônomo amador, e sua principal função era tintureiro, ou seja, ele não era reconhecido como físico na época, e sim como tintureiro. Tanto que as suas descobertas passaram a ser conhecidas mesmo quando ele estava na terceira idade, com mais de 60 anos. Então, ele era um astrônomo e físico amador inglês que trabalhava como tintureiro, como havia mencionado, sendo também um cientista amador. Nunca cursou universidade e quando fez suas primeiras descobertas estava mais com 60 anos, aposentado, vivendo em instituição de caridade mantidas por alguns aristocratas. Foi importante, porém eu não consegui entender muito bem, mas na época ele não era reconhecido muito, sabe? E a gente sabe hoje que Stephen Gray foi um dos caras que fez a eletricidade ser o que é hoje, por causa da sua descoberta que eu vou mencionar aqui agora, certo? Ele deu importantes contribuições, principalmente na área da astronomia e eletricidade. E sim, qual foi a grande descoberta que Stephen Gray fez? A grande descoberta que Stephen Gray fez foi sobre os condutores e os isolantes elétricos, perdão. Então foi ele que fez essa grande descoberta, e eu vou estar falando aqui como é que foi e como é que ele realizou isso. Ao isolar eletricamente os condutores da Terra, conseguiu fazer com que atraísse corpos leves colocados em sua proximidade. Para isso, aproximava um corpo eletrizado de uma extremidade do condutor, fazendo com que a outra extremidade do condutor atraísse corpos leves. Vai estar passando uma animação aí para vocês entenderem melhor o que foi isso que eu estava falando aqui agora, certo? Este fenômeno é conhecido hoje em dia como indução ou polarização elétrica, certo? Entre os condutores que Gray conseguiu eletrizar, dessa forma estavam os metais e o corpo humano, certo? Então foi esses dois, metal e esse corpo, que ele conseguiu eletrizar, né? Ele também descobriu as principais propriedades dos condutores e isolantes. Então, esse foi Stephen Gray, e esse foi a principal descoberta que Stephen Gray fez sobre os condutores e isolantes, né? Que é essencial hoje para a eletricidade, né? Então, essa foi a grande descoberta que Stephen Gray fez sobre os condutores e isolantes elétricos. Bem, a outra pessoa que é peça-chave para a história da eletricidade é Benjamin Franklin, com a existência de cargas positivas e negativas em raios. Benjamin Franklin é um cientista e foi ele que conseguiu definir a diferença de cargas positivas e negativas. Como o Benjamin fez isso? Através de um experimento, ele empinou uma pipa com um fio de metal. Através das correntes elétricas e cargas que estavam passando, ele chegou à seguinte conclusão do que eram cargas positivas e negativas. Esse experimento também levou ele a criar a placa solar, hoje conhecida. E agora vamos falar sobre Luigi Galvani e a bioeletricidade. Bola, puff, pra eu te explicar isso daí rapidão. Na moral. Opa. Tá valendo? Já tá, né? Enfim. Vou aqui explicar sobre Luigi Galvani. Não, ele não é irmão do Mario. Enfim. O que aconteceu foi o seguinte. Luigi Galvani, ele era um médico. E sim, ele era professor da Universidade de Bolonha e tudo mais. Ele trabalhava com anatomia. E ele lança uma pesquisa na qual ele estava trabalhando muito tempo, que é sobre a origem da eletricidade. E ele propõe, lá na pesquisa dele, falando que a eletricidade surge dos animais. E isso daí ele faz um experimento, que é, ele pega a perereca, bota a perereca em jogo, viu? Bota ela no gancho e ali bota dentro da sala, do laboratório dele. Isso daí tudo no cabo de latão, ele liga isso daí pro lado de fora da sala dele. Naquele lado de fora, ele só espera um dia chuvoso para cair um raio. E o que acontece é o que todo mundo já esperou, né? Simplesmente quando o raio cai, as pernas da perereca se contraem. Por quê? Porque no nosso corpo simplesmente tem eletricidade. Acontece eletricidade para ter movimentos musculares, não importa qual seja. Enfim, as pererecas se contraem. As pernas se contraem. Me confundi um pouco. Enfim. E aí, quando ele lança essa pesquisa, volta
que é o cara que fez a pilha de Volta e depois recebeu a homenagem de voltagem com todas aquelas medidas. Enfim, o que Volta fez foi que ele olhou aquilo e repensou um pouco. Pensou, putz, vou estudar um pouco mais do que ele está falando. E ele percebe que não necessariamente precisa de um animal para ter eletricidade. E sim, a eletricidade vem por conta de materiais metálicos. A eletricidade vem por conta de materiais metálicos. E é simplesmente isso que acontece para ter eletricidade. Então, né? Alessandro Volta. Vamos falar agora de Alessandro Volta e a refuta que ele faz a Louis Gavonier. A tese de Louis Gavonier, que foi explicada agora por Kaique. Então, o que Alessandro Volta refutava era sobre a bioeletricidade. Agora, antes de falar o que ele refutava, a gente vai falar um pouco da biografia dele e assim falar a tese, né? O que Alessandro Volta fazia, quem era ele, o que ele comia, né? Então, ele foi um físico italiano, colega de Louis Gavonier. E Alessandro Volta, na verdade, refutou a tese dos músculos que geravam eletricidade e concluiu de forma acertada que eram sim os metais os elementos capazes de tal façanha. Os metais, então, que eram capazes ali de conduzir energia elétrica. Isso aqui agora que eu vou explicar, ele vai fazer essa comprovação, que eram os metais que conduziam e não os músculos, os animais ali, né? Então, ele analisando o comportamento dos metais ali, concluiu finalmente que a eletricidade podia ser gerada através de reações químicas entre as substâncias metálicas. Então, as conclusões que levaram até mesmo à criação da pilha voltaica, né? Essa pilha que a gente usa hoje em controles de TV e tal, vai passando imagem também, que foi a primeira bateria a fornecer de maneira contínua uma corrente elétrica em um circuito. Então foi a primeira, na verdade foi ele que criou, Alessandro Volta, a pilha voltaica ali, que foi a primeira bateria a fornecer de maneira contínua ali a um circuito, né? Então, refutando totalmente a tese ali de Galvani. Só que lógico, a primeira pilha que foi criada, essa primeira pilha voltaica que foi criada, não é igual a que temos hoje, né? Foi bem, como posso falar, foi como foi dos primórdios ali, podemos falar que foi bem rústica, né? Então a pilha de volta utilizava os discos metálicos de cobre e zinco empilhados e separadamente por uma camada de feltro, certo? O feltro era embebido em uma solução capaz de conduzir corrente. E em homenagem à volta, por isso que chamamos assim a pilha voltaica. Uma homenagem também que foi feita a Alessandro Volta, a palavra volts é em homenagem a ele, por causa do apelido dele Volta, né? Então, a unidade de medida de tensão é homenagem a Alessandro Volta, que hoje chamamos de volts. É homenagem a ele mesmo. Bom, agora eu vou falar sobre a origem da eletroquímica, que teve como principal responsável o químico Michael Faraday. Primeiramente, precisamos entender a definição de eletroquímica, que nada mais é do que uma das vertentes da físico-química. Ela é responsável pelo estudo das reações envolvidas no processo de transferência de elétrons e de transformação de energia química em energia elétrica, ou vice-versa. Bom, agora, fazendo uma breve biografia sobre Michael, né? Ele foi um químico físico que nasceu em 1791 na cidade de Londres e, diferente de muitos, ele não teve uma infância comum, né? E aos 13 anos ele decidiu abandonar o colégio, por alguns motivos que não são ditos, né, em algumas pesquisas. Ele decidiu abandonar o colégio e conheceu um livreiro que o pôs para trabalhar na casa dele. Sendo assim, nos seus momentos de descanso, né, ele trabalhava como encadenador, nos seus momentos de descanso ele costumava ler livros para expandir um pouco a mente, para estudar um pouco, para passar o tempo. E aí o conhecimento dele foi avançando. E aos 20 anos ele decidiu abandonar, né, o trabalho. E aí foi tentar ingressar num laboratório químico. Partindo agora para as suas descobertas, com os conhecimentos que já havia sido estudado, né, por Faraday e outros cientistas, em 1821 ele desenvolveu um equipamento que consistia em um circuito elétrico, alimentado por uma pilha que passava por um copo cheio de mercúrio, e no centro havia um ímã. O contato com o mercúrio era móvel e, devido ao campo magnético gerado pela corrente, o contato era constantemente desviado do ímã, girando sem parar. E assim, Faraday criou seu primeiro motor elétrico, né?
Sendo assim, ele é conhecido até hoje como o pai do motor elétrico por esse feito. Bom, 10 anos depois, né, dele construir seu primeiro motor elétrico, ele descobriu a indução eletromagnética. Para isso, ele só precisou utilizar 2 bobinas, né, isoladas e um anel de ferro. Ele enrolou o fio de cobre em uma metade do anel e o outro fio de cobre na outra metade. Ligou as extremidades do primeiro enrolamento com a bateria e o segundo enrolamento conectou a um outro pedaço de fio, de forma que passasse por uma bússola colocada a uma certa distância do anel. No momento da ligação de bateria, identificou que a bússola variava sua direção, voltando a observar o mesmo quando desligava a ligação. Contudo, quando a corrente permanecia constante, não havia movimento na bússola. Assim, ele constatou que, em uma corrente elétrica, induzia uma corrente em outro condutor. Contudo, ainda faltava identificar se o mesmo acontecia utilizando o ímã. Ao fazer um experimento movimentando o ímã cilíndrico dentro de uma bobina, ele pôde identificar o movimento da agulha de um galvanômetro ligado à bomba. Dessa forma, ele pôde concluir que o movimento de um ímã gera uma corrente elétrica em um condutor, ou seja, a indução eletromagnética estava descoberta. Agora eu vou falar sobre... Agora vem, viu? Esse tema é bom. Bom, campo elétrico. Eu sou o erro que dá certo. Enfim, o que acontece é o campo elétrico. Campo elétrico nada mais é do que uma forma da gente analisar o que a gente considera como a eletricidade. Tá. O que acontece é que antes, na humanidade, na história, a gente achava que a eletricidade não acontecia por uma forma qualquer, sabe? Aí, tipo, Tales de Mileto foi lá e pegou a magnetita, foi lá e bateu assim e viu que tinha eletricidade. Não eletricidade, mas tinha magnetismo. Né? Tô aqui a palavra magnetismo vem da magnetita, a pedra. E o que aconteceu foi que com o passar do tempo, com mais pesquisas e mais pesquisas, em 1700 e pouco, tentaram desenvolver essa teoria e não conseguiram achar uma lógica por conta disso. Só no final do século XIX foi que conseguiram analisar que não só na física clássica não dava para você perceber que o campo elétrico era de forma diferente, você tinha que ser analisado de outra forma, não dos métodos da física clássica newtoniana. Ele tinha que simplesmente pegar o material e olhar assim e falar: putz, eu acho que essa ideia de ter uma substância a mais chamada éter é meio errada. E simplesmente era assim que acontecia. Eles tinham nomeado uma substância chamada éter, e essa substância ela fazia como se fosse essa força a mais para dizer que os elétrons se movem sem se encostar. Só que com o passar do tempo a gente conseguiu comprovar que, na verdade, é simplesmente uma força por conta da diferença de cada carga. E aí a atração, a repelção, como é que é o nome daquilo? Sim. O repelimento acontece por conta disso, sabe? De cargas que não são a favor. Enfim. Thomas Edison foi um inventor e empresário americano que viveu entre 1847 e 1931. Thomas Edison desempenhou um papel significativo na popularização da eletricidade. Com suas invenções e suas aperfeiçoações, ele conseguiu aprimorar vários dispositivos, inventar vários dispositivos que teve impactos na nossa vida moderna hoje e um grande impacto na sua época. Considerado também um dos maiores inventores da história, esse cara foi Thomas Edison. Mais conhecido por suas inúmeras invenções e aperfeiçoamentos de campos que até hoje são usados na física moderna e na situação cotidiana do nosso mundo real. Ele teve sua relação entre vários campos da física, porém com a eletricidade ele teve uma relação especial. Thomas Edison foi uma das figuras mais importantes para a popularização da eletricidade, criando o sistema de eletricidade por distribuição por corrente elétrica alternada e pelo aperfeiçoamento principalmente da lâmpada incandescente. Quanto à lâmpada incandescente, ele aprimorou aquela lâmpada para que ela fosse mais viável, mais durável
e que ela servisse para uma grande população. Ele aprimorou por meio de vários filamentos que ele veio testava, até que ele conseguiu, em 1879, patentear a lâmpada elétrica viável para a sociedade. Em relação ao sistema de energia, Edison criou uma rede elétrica baseada em corrente alternada, na qual a energia era gerada por usinas e era transmitida para as cidades por meio de fios e condutores elétricos. Ele construiu sua primeira usina em Nova York, chamada Edison Illuminating Company, inaugurada em 1882, para fornecer energia elétrica a uma... Bom, agora eu vou falar sobre a Nikola Tesla, né, e sua contribuição na eletricidade. Bom, Nikola Tesla, né, foi um inventor sérvio que nasceu em 10 de julho de 1856 no Império Austro-Húngaro, e ele foi um físico e engenheiro que ficou famoso devido às suas contribuições para o projeto do sistema de eletricidade de corrente alternada, que por sinal é usado até hoje no mundo todo. Tesla passou por diversos países estudando engenharia elétrica e física, e em 1884 ele chegou em Nova York para trabalhar com Thomas Edison, mas suas ideias, né, divergiam do seu chefe. Elas não eram compatíveis. Ele tinha a certeza de que a melhor forma para iluminar o mundo era utilizando o sistema de corrente alternada, que foi um modelo proposto antes, né, por Hippolyte Pix, que, segundo a ideia de Faraday, usou a indução, porém adicionou um ímã giratório, e sempre que alternava o polo do ímã, alternava também o sentido da corrente. E ao invés da corrente ser contínua, ela obviamente alternava o sentido, por isso o nome corrente alternada. Na época, né, já se sabia que a corrente menor significava menos perda e maior alcance de cabeamento. Porém, também já se sabia que potência era igual a que ele almejava tanto, né, que o mundo pudesse experimentar e usufruir da sua invenção, né, da sua genialidade. Para girar o rotor, as bobinas eram temporizadas de modo a usar o magnetismo para fazer o rotor girar em círculos. Com essa invenção, Tesla chamou a atenção de George Westinghouse, que era um empresário, né, e engenheiro que já estava trabalhando com sistemas de corrente alternada, assim como Tesla. Westinghouse, assim como Edison, né, queria que seu modelo fosse padrão nos Estados Unidos, que todos pudessem usar o seu sistema, né, de corrente alternada. Nesse mesmo ano já tinha 68 estações de energia corrente alternada, contra 121 de corrente contínua. Com esse querer absurdo de implementar, né, um padrão, começou a Guerra das Correntes. E essa Guerra das Correntes foi um marco histórico, né, da ciência, que contou com crueldades, né, como eletrocutar animais e até usar eletricidade na execução de prisioneiros da época. Tudo isso só para mostrar para o mundo o perigo de usar o modelo de distribuição de corrente do rival. Só que, por fim, quem ganhou essa guerra foi, obviamente, né, Nikola Tesla e Westinghouse, quando eles assinaram um contrato para a construção da primeira usina de geração de corrente alternada, de grande escala no mundo. A usina entrou em operação em 1895. E daí para frente, né, o sonho de Tesla estava realizado, aquilo que... do século, Albert Einstein. Você conhece ele? Todo mundo conhece o mano. Mas todo mundo se lembra dele por causa da MC ao quadrado. MC ao quadrado. Que é aquela fórmula lá que todo mundo fala, não sei o que, nem sabe o que é que tá acontecendo. Enfim, esse cara revolucionou a teoria clássica newtoniana e tudo mais. E hoje a gente vive de várias formas, de várias bases de pesquisa para fazer física. Enfim, o que aconteceu foi que ele não ganhou o prêmio por causa de revolucionar. E simplesmente ele só revolucionou e só ganhou a sua notoriedade depois que ele já tinha ganhado o Nobel. Ele ganhou o Nobel em 1921. Enfim, o que ele ganhou é sim importante, muito importante. E o que foi que ele fez foi simplesmente o teste do que Hertz, que é o cara que faz sobre frequência, fala sobre frequência, estudou sobre frequência e foi nomeado sobre frequência. Enfim, Hertz tinha formulado a ideia de que as fórmulas... Hertz tinha formulado a ideia de que as partículas metálicas podem sim ser deterioradas com átomos. Vou falar de novo. Enfim,
Hertz tinha formulado a sua ideia falando que as ondas eletromagnéticas, quando atingem uma placa metálica ou qualquer objeto metálico, fazem uma ionização da matéria, não importa qual seja. Enfim, o que Albert Einstein fez e o que fez ele ser nomeado para o prêmio Nobel foi que ele simplesmente pegou aquilo e desenvolveu e falou, putz, isso daí é verdade. O que foi que ele fez? Ele pegou uma partícula, ele pegou uma placa metálica, fez passar um pequeno feixe de luz e naquele feixe de luz ele percebeu que quando o feixe passava, as ondas eletromagnéticas passavam pela placa metálica, algumas incidiam, e aí nessa incidência ele fazia simplesmente a troca ou então a retirada de alguns elétrons da própria ligação metálica. Enfim, esse daí foi o humano Albert Einstein e seu Nobel de Física. Ah, sem contar, isso daí também fez com que ele desenvolvesse não só nada mais nada menos toda uma base pra gente utilizar esse eletrodoméstico hoje em dia. Você tá ligado qual é, né? Você sabe por que você não pode botar também uma placa metálica, uma colher ou qualquer que seja algo metálico dentro do micro-ondas? Esse cara desenvolveu tudo por causa disso. Todas as outras pesquisas, todas as outras histórias foram por causa disso daí. Por causa dessa simples pesquisa que ele fez. O mano era brabo. Obrigado. Os caras fazendo. Bem, e agora para acabar com chave de ouro, né, para concluir esse assunto sobre a história da eletricidade, que assim, a eletricidade não é querendo falar que que esse assunto acaba aqui, porque pode sim ter feito estudos e descobertas nos dias atuais, né? Mas o assunto agora que vamos falar, para terminar com chave de ouro, vai ser sobre supercondutividade, que foi descoberto por Carl Onnes. Vai estar passando o nome aí na tela, que é meio complicado de falar. Que essa descoberta foi feita em 1911 por esse rapaz agora que eu acabei de falar, um físico aí, certo? E uma coisa bem legal é que 2 anos depois ele ganhou o prêmio Nobel, que foi em virtude de seus trabalhos com baixas temperaturas. Então ele verificou, falando agora sobre a supercondutividade, ele verificou que certos tipos de substâncias, quando em temperatura muito baixas, muito próximas de zero absoluto, apresentavam resistência elétrica quase nula. Ou seja, os elétrons que fazem a condução da corrente elétrica podiam transitar livremente na rede cristalina. Esse fenômeno observado por Onnes, filósofo que eu falei agora, ficou conhecido como supercondutividade. E o material que se encontra nesse estado é denominado do supercondutor. Essa imagem agora que está passando aí, certo? De grande importância para a geração da energia elétrica moderna. E como eu falei, né? São todos esses cientistas, cientistas, físicos, que foram essenciais para a energia elétrica que conhecemos hoje. E a supercondutividade também foi uma delas, que é de extrema importância para a geração de energia elétrica. Então, para fazer um resumão aqui da história agora da eletricidade, a gente dá para ver que a eletricidade está presente em tudo, que foi necessário, não só foi Benjamin Franklin que descobriu, teve pessoas antes e até pessoas depois que fizeram que a energia que usamos hoje, a eletricidade que usamos hoje, seja isso que a gente usa, entendeu? Então a eletricidade está desde o celular que você usa, da luz, até existem canecas elétricas hoje, do fone, tudo, está a eletricidade. E que essas pessoas, esses cientistas, esses físicos foram essenciais para a descoberta disso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da história da eletricidade aí, espero que vocês tenham compreendido também sobre esses físicos e cientistas. E é isso. Obrigadão.